O apego como projeção. No teatro silencioso da alma, o apego emocional se revela como um dos atos mais complexos e enganadores. Quando acreditamos estar irremediavelmente presos a alguém, raramente amamos apenas a pessoa real, com suas falhas e sua humanidade. O que amamos com uma intensidade que beira a devoção é o reflexo deslumbrante que ela nos devolve. Um espelho mágico que parece conter tudo aquilo que nos falta. Este é o cerne da projeção. Um mecanismo inconsciente onde vestimos o outro com as roupas douradas dos nossos próprios heróis e salvadores internos, aqueles que ainda não tivemos a coragem de encarnar. Projetamos no outro as qualidades que secretamente desejamos possuir. As partes de nós que permanecem adormecidas em porões escuros da nossa psique, aquela coragem indomável que tanto admiramos em quem amamos é, na verdade, o eco da nossa própria força latente, esperando por um chamado para a batalha. A segurança que buscamos desesperadamente em seu abraço, como um náufrago que se agarra a um pedaço de madeira, é o profundo anseio da nossa alma por aprender a ser seu próprio e inabalável porto seguro. A espontaneidade, a alegria ou a sabedoria que vemos nele são fragmentos de nós mesmos que foram exilados, e que agora, ao vê-los espelhados, tentamos desesperadamente resgatar através de um vínculo externo. O outro, sem que perceba, e sem que nós mesmos percebamos, torna-se uma tela em branco onde pintamos, com as cores vibrantes da nossa necessidade, nossos sonhos mais idealizados e nossas carências mais antigas. Ele se transforma no sol que ilumina e aquece nossa existência. E sob sua luz radiante, esquecemos que a capacidade de gerar nosso próprio calor, nossa própria luz, sempre foi uma centelha divina dentro de nós. Esse vínculo, que confundimos com a mais pura forma de amor, é na realidade uma teia sutil e poderosa de dependência. Não amamos a pessoa em sua totalidade, mas a sensação sublime que ela nos provoca. Não nos conectamos com sua essência autêntica, mas com a versão idealizada de nós mesmos que só parece ganhar vida e cor quando estamos sob seu olhar de aprovação. É por essa razão que a partida dói de forma tão visceral, tão avassaladora. Quando essa pessoa se vai, a sensação não é a de perder apenas um companheiro de jornada, mas de perder partes vitais de nós mesmos. Sentimos como se nossa alegria, nossa força, nosso propósito e até mesmo nossa identidade tivessem sido arrancados de nós e levados embora na bagagem do outro. O mundo perde a cor, a música perde a melodia, e o futuro se torna um território cinzento e assustador. A dor é a dor de uma amputação da alma. A verdadeira jornada de desapego, portanto, não começa com o esforço de esquecer, mas com a coragem de compreender essa profunda ilusão. O primeiro passo para a liberdade é um ato de introspecção radical. O processo de recolher com cuidado e compaixão cada uma das nossas projeções. É como um arqueólogo da própria mente, que escava as ruínas de uma relação para resgatar os tesouros que ele mesmo enterrou ali. É o movimento sagrado de parar de procurar respostas no rosto do outro e começar a reconhecer que a luz, a coragem e o amor que víamos tão intensamente lá fora são, na verdade, um chamado insistente da nossa alma para que, finalmente, os encontremos e os cultivemos aqui dentro. O desapego não é fechar a porta para o outro, mas abrir a porta para si mesmo. A dor do apego. A dor do apego é uma das experiências mais cruas e universais da condição humana. Ela não é uma dor limpa, como a de um corte cirúrgico. É uma dor que se espalha, que se infiltra em cada célula do corpo e em cada pensamento silencioso da madrugada. É uma ferida que não cessa de sangrar, pois sua origem não está apenas na ausência física do outro, mas na desorganização sísmica que essa ausência provoca em nosso mundo interior. Quando o objeto do nosso apego se vai, não é apenas um pilar que desmorona, é a própria fundação da nossa identidade construída sobre ele que racha, ameaçando levar tudo à ruína. Essa dor se manifesta de formas traiçoeiras e multifacetadas. Há a dor física, uma opressão real no peito, uma dificuldade em respirar, como se o ar do mundo tivesse perdido o oxigênio que antes vinha da presença do outro.
O corpo, que aprendeu a se regular em sincronia com aquela pessoa, entra em um estado de abstinência. O sistema nervoso, acostumado à química daquela relação, a dopamina da expectativa, a ocitocina do toque, agora grita em um deserto de estímulos. A insônia, a perda de apetite, a letargia. Tudo isso é o corpo somatizando o que a alma não consegue processar. A sensação de ter sido abandonado não apenas por alguém, mas pela própria sensação de segurança no mundo. Além do corpo, a mente se torna uma câmara de tortura. Ela se transforma em um carrossel incessante de memórias, repassando cada momento, cada palavra, cada gesto, em uma busca desesperada por respostas que não existem. Onde foi que eu errei? O que eu poderia ter feito diferente? Essa ruminação mental não é uma busca por clareza, mas um mecanismo de negação, uma tentativa fútil de manter a conexão viva através da análise obsessiva do passado. A mente se apega à dor porque a dor, por mais terrível que seja, ainda é uma forma de conexão. O vazio que se seguiria ao silêncio total parece ainda mais assustador. A dor se torna a última relíquia, o último fio que nos liga à pessoa que se foi. Mas a camada mais profunda dessa dor é a espiritual. A dor da desconexão com o nosso próprio eu. O apego nos faz entregar o leme da nossa vida emocional nas mãos de outra pessoa. Entregamos a ela a responsabilidade pela nossa felicidade, pelo nosso senso de valor, pela nossa paz. E quando essa pessoa parte, sentimos-nos como um barco à deriva em um oceano tempestuoso, sem leme, sem bússola e sem um pingo de terra à vista. É o confronto brutal com a nossa própria negligência. A dor aguda que sentimos não é apenas pela perda do outro, mas pela percepção tardia de que nos abandonamos muito antes de sermos abandonados. Abandonamos nossos próprios sonhos, nossos amigos, nossos interesses, nossa voz interior. Tudo em nome de manter aquela relação que se tornou o centro do nosso universo. É nesse ponto que a dor do apego revela sua verdadeira natureza. Ela é um chamado da alma. Um chamado estridente e inadiável para que voltemos para casa. A dor é o alarme que soa quando nos afastamos demais de nós mesmos. Ela é a febre que indica uma infecção profunda na nossa capacidade de nos amarmos e nos validarmos. Por mais que tentemos fugir dela, nos distrair com ruídos externos ou buscar substitutos rápidos, a dor persistirá, paciente e implacável, até que tenhamos a coragem de nos virar e encará-la de frente. Ela não é nossa inimiga, é a nossa mais honesta e dolorosa guia, apontando exatamente para onde a cura precisa começar. Transformar a dor em aprendizado. Toda dor, por mais devastadora que seja, carrega dentro de si uma semente de sabedoria. No entanto, essa semente só pode germinar quando paramos de ver o sofrimento como um castigo aleatório e começamos a encará-lo como um mestre rigoroso, porém justo. A transição do "por que isso está acontecendo comigo?" para o que isso está tentando me ensinar é talvez o salto quântico mais significativo em qualquer processo de cura. É o momento em que deixamos de ser vítimas das circunstâncias para nos tornarmos alunos da vida, engajados ativamente na arte de transformar o chumbo da nossa dor no ouro do nosso crescimento. Transformar a dor em aprendizado não é um ato de racionalização fria ou de otimismo forçado. Não se trata de minimizar o sofrimento com clichês como "tudo acontece por uma razão". Pelo contrário, é um processo orgânico que só pode começar depois que a dor foi devidamente acolhida e sentida. Apenas quando permitimos que a tempestade emocional passe por nós, sem resistência, é que as águas se acalmam o suficiente para que possamos enxergar com clareza o que ela deixou para trás em suas margens. E o que encontramos invariavelmente são lições preciosas sobre nós mesmos, sobre o amor e sobre a natureza da existência. A primeira e mais fundamental lição que a dor do desapego nos ensina é sobre nossas próprias fronteiras. Muitas vezes, o apego excessivo floresce em um terreno onde os limites pessoais são frágeis ou inexistentes. A dor aguda da perda nos força a olhar para trás e identificar todos os momentos em que dissemos sim quando queríamos dizer não. Todas as vezes que nos anulamos para agradar o outro,
todas as ocasiões em que sacrificamos nossas próprias necessidades em nome da harmonia da relação. A dor, nesse sentido, funciona como um marcador de texto fluorescente, destacando em nossa história os exatos pontos onde entregamos nosso poder. O aprendizado, então, é o de reconstruir essas fronteiras, não como muros que nos isolam, mas como cercas saudáveis que definem onde nosso eu começa e o do outro termina, protegendo o jardim sagrado da nossa individualidade. Em segundo lugar, a dor nos oferece um mapa detalhado das nossas feridas mais antigas. Uma relação que termina de forma traumática raramente é a causa original da nossa dor. Ela é, mais frequentemente, o gatilho que reativa dores não curadas da nossa infância, a ferida do abandono, da rejeição, da humilhação ou da injustiça. A intensidade do nosso sofrimento presente é um eco amplificado de dores passadas. Ao investigar a natureza da nossa dor atual, é o medo de ficar só? É a sensação de não ser bom o suficiente? Começamos a traçar uma linha direta até suas raízes. Essa tomada de consciência é libertadora. Ela nos permite separar o evento presente da carga emocional do passado. E começamos a entender que não estamos reagindo apenas à perda de uma pessoa, mas à memória de todas as perdas que já vivemos. A lição aqui é a oportunidade de finalmente oferecer ao nosso eu mais jovem a cura e a segurança que ele nunca recebeu. Além disso, a experiência da dor nos ensina sobre a impermanência. Vivemos em uma cultura que nos incentiva a nos agarrarmos às coisas, às pessoas e aos momentos, como se pudessem durar para sempre. O desapego nos confronta com uma das verdades mais inescapáveis do universo. Tudo é transitório. O amor começa, se transforma e, por vezes, termina. A alegria vem e a tristeza também. A dor da perda, ao nos quebrar, quebra também a nossa ilusão de controle. E nessa quebra, paradoxalmente, encontramos uma nova forma de liberdade. Aprendemos a apreciar os momentos de felicidade com mais presença e menos apego, sabendo que são preciosos justamente porque são efêmeros. Aprendemos a navegar os momentos de dor com mais paciência, sabendo que eles também passarão. A lição é a de dançar com o fluxo da vida, em vez de tentar construir uma represa para contê-lo. Finalmente, transformar a dor em aprendizado é um ato de ressignificação. É olhar para a cicatriz e, em vez de ver apenas a memória da ferida, ver a prova da nossa capacidade de curar. É olhar para a história que terminou e ser capaz de extrair dela não apenas a mágoa, mas também a gratidão pelos momentos bons, pelas risadas, pelo crescimento que, mesmo através do sofrimento, ela proporcionou. É reescrever a narrativa de fui abandonado para fui redirecionado para o meu próprio caminho. Esse processo não apaga o passado, mas o integra de uma forma que nos fortalece. A dor deixa de ser um fardo que nos arrasta para trás e se torna o combustível que nos impulsiona para a frente, em direção a uma versão mais sábia, mais resiliente e mais autêntica de nós mesmos. O amor maduro versus apego por necessidade. Ao final da longa e sinuosa jornada do desapego, depois de atravessar os vales sombrios da dor e escalar as montanhas da autoconsciência, chegamos a um platô de clareza, onde uma das verdades mais libertadoras da vida se revela. O apego, com toda a sua intensidade dramática e sua urgência desesperada, não é uma forma superlativa de amor. Na realidade, ele é a sua antítese. O processo de cura nos permite, finalmente, discernir entre o amor que nasce da necessidade e o amor que floresce a partir da plenitude. E essa distinção muda tudo. O apego por necessidade é o amor imaturo. Ele surge de um lugar de vazio, de carência, de uma sensação intrínseca de que somos seres incompletos, metades à procura de outra metade que nos torne inteiros. Sua linguagem é a da posse e do medo. Suas frases de efeito são: eu não consigo viver sem você. Você é o meu tudo. Eu preciso de você para ser feliz. Nesse modelo, o outro não é um companheiro de jornada.
mas uma fonte de recursos emocionais, validação, segurança, autoestima, propósito. A relação se torna uma transação inconsciente, um acordo tácito, onde um entrega ao outro a responsabilidade por sua própria felicidade. O amor aqui é condicional, ansioso e frágil. Ele vive sob a sombra constante do medo da perda, pois se o outro for embora, a fonte de suprimento seca e a sensação é a de morte iminente. É um amor que aprisiona ambos os envolvidos, um na posição de provedor e o outro na de dependente, ambos acorrentados pela necessidade mútua. O amor maduro, por outro lado, é o amor que nasce da abundância. Ele só pode ser cultivado por indivíduos que já fizeram as pazes com a própria solidão, que aprenderam a se nutrir, a se validar e a encontrar propósito dentro de si mesmos. São seres que já se sentem inteiros por conta própria. Sua linguagem é a da liberdade e da escolha. Suas frases de efeito são: eu escolho compartilhar minha vida com você porque ela é mais rica ao seu lado. Eu te amo pela pessoa que você é, não pelo que você me faz sentir. Minha felicidade é minha responsabilidade, mas é uma alegria compartilhá-la com você. Nesse paradigma, o outro não é uma muleta, mas um companheiro de dança. A relação não é uma fusão que apaga as individualidades, mas o encontro de dois universos completos que orbitam juntos, enriquecendo-se mutuamente sem perderem seus próprios centros. O amor maduro não busca preencher um vazio, ele busca compartilhar uma plenitude. Ele não é possessivo, pois entende que a verdadeira conexão não requer controle. Ele confia, liberta e incentiva o crescimento do outro, mesmo que esse crescimento signifique seguir caminhos diferentes. Não há medo da perda, mas uma profunda gratidão pelo tempo compartilhado. Se a relação termina, há dor, há luto, pois a perda de uma conexão significativa sempre doerá, mas não há a aniquilação do eu. A identidade permanece intacta, o senso de valor próprio não é abalado, pois ele nunca esteve depositado nas mãos do outro. A dor é a dor da saudade, não a dor do desespero de quem perdeu sua única fonte de vida. A jornada do desapego, com todas as suas etapas dolorosas, é o campo de treinamento para o amor maduro. Cada projeção que recolhemos, cada ferida que curamos, cada limite que estabelecemos, nos torna mais inteiros. Ao aprendermos a acolher nossa própria dor, nos tornamos menos dependentes de que alguém a alivie por nós. Ao transformarmos nosso sofrimento em aprendizado, acumulamos a sabedoria que nos permite entrar em futuras relações, não como mendigos de afeto, mas como seres soberanos de nosso próprio mundo emocional, prontos para compartilhar nosso reino. Chegar a esse ponto é entender que o objetivo da vida não é encontrar alguém que nos complete, mas nos completarmos a nós mesmos a tal ponto que possamos oferecer nosso amor como um presente, não como uma dívida. É a passagem do eu te amo porque preciso de você, para o eu preciso de você porque te amo, como diria Erich Fromm, invertendo a lógica da carência. O desapego doloroso de um vínculo de necessidade é, portanto, o rito de passagem necessário para nos qualificarmos para o amor que não fere, o amor que expande, o amor que finalmente nos liberta para sermos quem realmente somos, com ou sem a presença do outro. É o começo do amor em sua forma mais verdadeira e sustentável. Este texto final possui aproximadamente 6.200 caracteres. Ele conclui a narrativa contrastando as duas formas de amor e posicionando a jornada do desapego como o caminho que nos prepara para uma conexão mais autêntica e libertadora. Com isso, finalizamos o roteiro narrativo com todos os temas solicitados. Espero que o resultado tenha ficado como você imaginou. A liberdade de ser o próprio lar. Chegamos ao final desta jornada, mas na verdade, este não é um ponto de chegada, é um portal. Se você percorreu este caminho conosco, se permitiu que estas palavras ecoassem nos corredores da sua alma, você já não é a mesma pessoa que começou este vídeo. Algo se moveu, algo despertou. Atravessamos juntos os territórios da projeção, da dor,
do acolhimento e da transformação. E o que descobrimos é que o desapego emocional não é sobre o fim de uma história de amor com alguém, mas sobre o início de uma história de amor consigo mesmo. É a redescoberta de que o lar que tanto buscamos no abraço de outra pessoa sempre esteve dentro de nós, esperando pacientemente por nosso retorno. A dor que você sentiu, a dor que talvez ainda sinta em ondas suaves, não foi um erro ou um fracasso. Foi a sua alma batendo a porta, pedindo para ser ouvida. Foi o universo te empurrando, com uma força por vezes brutal, para fora da zona de conforto da dependência e em direção ao vasto e luminoso território da sua própria soberania. Cada lágrima que você derramou foi um ato de purificação. Cada momento de solidão que você enfrentou foi uma oportunidade de se reencontrar com sua própria voz, aquela que por tanto tempo foi abafada pelo ruído das suas carências e expectativas. Você não estava desmoronando, estava se desconstruindo para poder se reconstruir sobre uma fundação mais sólida, a fundação do amor próprio. Lembre-se sempre, você é um ser completo. A ideia de que precisamos de outra pessoa para nos completar é talvez o mito mais doloroso da nossa cultura. O verdadeiro amor não é o encontro de duas metades, mas a celebração de dois inteiros que escolhem caminhar juntos, lado a lado, sem que um precise se apoiar no outro para ficar de pé. E a jornada que você iniciou, ao se permitir sentir e curar o desapego, é o seu treinamento sagrado para esse tipo de amor. Você está aprendendo a ser seu próprio sol, para que possa compartilhar sua luz em vez de buscar ser iluminado. Está aprendendo a ser seu próprio refúgio, para que possa oferecer abrigo em vez de mendigar por ele. Este processo não te torna imune à dor futura, mas te torna resiliente. Ele não te fecha para o amor, mas te abre para um amor de qualidade superior. Agora, você carrega uma bússola interna que te alertará quando estiver se perdendo de si mesmo em outra pessoa. Você desenvolveu a sabedoria para diferenciar a intensidade doentia do apego da serenidade potente do amor maduro. Você não está mais à mercê das suas feridas. Está se tornando o guardião da sua própria cura. E isso, essa capacidade de se acolher, de se curar e de se escolher, é o maior poder que um ser humano pode possuir. Nós acreditamos que conversas como esta são mais do que apenas conteúdo. São ferramentas de transformação. Acreditamos que, em um mundo que muitas vezes nos incentiva a fugir de nós mesmos, criar espaços para olhar para dentro é um ato revolucionário. Cada pessoa que desperta para sua própria força interior contribui para a cura do mundo ao seu redor, pois pessoas curadas curam pessoas. E é por isso que este canal existe, para ser um farol, um companheiro de jornada para todos aqueles que sentem o chamado de mergulhar fundo em si mesmos. Se esta jornada ressoou com você, se alguma palavra aqui serviu como um bálsamo, ou como uma faísca para a sua própria reflexão, saiba que você não está sozinho. Há uma comunidade inteira de pessoas, exatamente como você, buscando viver de forma mais consciente, mais autêntica e mais livre. E a força de uma comunidade reside na partilha. Ao curtir este vídeo, você envia um sinal ao universo digital de que esta mensagem é valiosa, permitindo que ela chegue a outras pessoas que podem estar precisando ouvi-la neste exato momento. Ao compartilhá-lo com alguém que você sabe que está atravessando uma noite escura da alma, você se torna um elo nessa corrente de cura, estendendo a mão não com respostas prontas, mas com a solidariedade de quem entende a jornada. E finalmente, ao se inscrever no canal, você faz mais do que apenas acompanhar nosso trabalho. Você firma um compromisso consigo mesmo de continuar essa exploração. Você se junta a uma tribo de almas corajosas que escolheram o caminho do autoconhecimento, garantindo que não perderá os próximos passos desta conversa contínua sobre a vida, a dor, o amor e a liberdade. Sua presença aqui importa. Ela nos inspira e fortalece nosso propósito de criar um espaço seguro para o despertar. Continue sua jornada, honre seu processo e lembre-se sempre: a maior aventura da sua vida é a viagem de volta para casa, para dentro de você. E você já está a caminho.